Bom, temos aqui as peças dos base, do bay, né? Então vamos analisar peça por peça e ver o que é cada componente dele. Então antes, quero que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, que ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelo chip do Deforme. Deforme é um chip de giro de dupla direção, ou seja, ele gira para a direita ou para a esquerda. Interessante. E o diferencial dele é que ele é um chip pesado, ele tem um peso que em vez de ser igual do Atlas ou do Hércules, que o peso é no centro, o peso dele é para fora. Ele vai distribuir o peso para fora. E lembrando, ele serve para colocar em dupla direção, ou seja, se eu colocar isso aqui na base God, vai ser vai dar um benefício bastante nele. Lembrando, esse B baseado naquele B lá que eu tinha de metal, então você vê que o chip dele tem mecânica e tal, e é um beijo tipo equilíbrio, né? Interessante. E o Deforme, ele é tipo um dragão meio demoníaco, né? Que tem um poder de ser maior. E ele é inspirado justamente lá no Diabolus ou Devolus, né? Como você queira dizer. Temos aqui a Torment, que na tradução é atormento, porque a tormenta ela funciona o seguinte: ela gira para a dupla direção, como você pode ver, ela gira tanto para a direita e tanto para a esquerda. E um detalhe, se você ver essa peça, ela tem um nome NFX, que é para identificar que era dos 4 vezes, porque se você pegar o Nova Pirata, ele tem um NFX aqui e um Shadowcat que tem um NFX bem pequenininho aqui. Tá, mas o que que essa peça faz? Primeiro, quando essa peça gira à direita, ele fica numa postura defensiva, porque esses pontos aqui vão dar poucos recuos e ele vai fazer ele defender todos os ataques. Já quando ele gira à esquerda, esses pontos aqui dele são um pouco para baixo, para ele dar um tipo de up, ataque ou contra-ataques assim. É interessante, então ele vai trabalhar diferente. Enquanto de gira esquerda ele vai atacar e contra-atacar, e gira direita ele vai defender e resistir aos ataques. Temos o Disc Force, né, que é o último Disc Equilíbrio que vocês conhecem, possui 4 pontos e tal. Mas se você perceber, esse Disc Force ele combina certinho com a peça, porque lembra que eu disse a vocês, ou seja, essa peça, ok, gira direita vai defender e gira esquerda, esses pontos aqui vão contra-atacar. Então até o Disc é pensado nisso. O Disc ele tem 4 pontos que alinha perfeitamente com essa peça, cara. É muito interessante como é que é a performance dele, tá? É interessante. Um dos discs muito bons aqui de equilíbrio, o melhor que tem de equilíbrio, o principal é. Por fim, temos a ponta, o Driver Point. O Point ele funciona o seguinte: ele possui uma ponta esférica no centro da arena e ele no centro da ponta e ele é um drive bem alto. Só que qual é o principal dele? Se você observar aqui, você repara que a esfera dele sobressai um pouquinho e ele tem sua borda do lado. Para que serve? Que quando ele encostar ou inclinar nas bordas, ele vai dar um contra-ataque e mudar a movimentação. O que? Ele vai ter dois padrões de movimento. Um para defender e o outro para atacar e contra-atacar. É isso que é a ideia dele que faz. Então é bem interessante a ideia desse Beyblade ao todo. Mas antes vamos montar o Beyblade, né? Então vamos começar encaixando pelo chip, como vocês devem conhecer, encaixando pelo chip que teoricamente acaba sendo bem ruim de encaixar o chip, porque acaba sendo um pouquinho complicado. Aí encaixamos o disc, como vocês já devem conhecer, encaixamos o disc e por fim o driver. Então temos aqui um Torment Deforme Force Point. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer a vocês sobre a trava dele. A trava dele é bem esquisita porque só um lado dela é folgado, o resto é resistente. Então, ele não é tão difícil de eclodir assim, tá? Vamos fazer uns testes de batalha e ver como é que ele se sai. Fazer um teste de giro, primeiramente, como vocês podem ver. Ele é bem estável, né? Como vocês podem ver, cara. É interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rodada ele enfrentando vários bases, só que primeiro ele vai começar por uma rotação diferente e depois eu troco pela outra. Então, a primeira rodada ele vai rodar para a direita. Então, vamos lá.
Uou. Esse combo aqui é muito interessante, tá? O The Torment Deforme é muito bom, tá? Tanto no giro direito tanto no giro esquerdo. Eu não vi tanto esses contra-ataques dele, evidente. Mas eu vejo que no giro à esquerda ele é bem mais fácil de eclodir, né? Por causa desses pontos que são bem evidentes. Mas, cara, é interessante e tal. O drive dele é muito interessante. A peça dele, simplesmente isso aqui. Tudo dele é interessante. Eu acho que se eu colocar esse B e trocar ponto, colocar um drive de resistência, tipo Infinity, talvez esse bicho fica perigoso. É, interessante, deixa a gente testando e tal. E o Point eu vou testar em alguns combos futuramente. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e falou! Let's go another round, make them give up the crown. Nah, I ain't playing, man, I'll take it, so just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard.